Oi, meus alunos. Vocês vão receber o plano 2, né? Esse plano 2 é no caso do terceiro bimestre e da apostila do terceiro bimestre, que é crescimento, decrescimento exponencial e função exponencial. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Então, o que acontece? Vamos colocar aqui 3 elevado à quarta potência. Esse daqui é a base, né? Você já sabe. E esse daqui é o quê? O expoente, certo? Então, nesse caso aqui, seria a base repetindo quantas vezes? 4 vezes. Então, seria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, certo? Então, isso é importante vocês saberem, né? Que no caso seria o quê? Uma potência, tá? Quando no caso, isso daqui é o expoente positivo. Quando o expoente for negativo, vamos colocar 3 elevado a menos 2. O que acontece? Vocês vão inverter. A base aqui, quando no caso não aparece, quanto que tá aqui? 1 embaixo. Então, o 1 sobe. Esse 3, o que acontece com ele? Ele desce. E esse expoente aqui que tá negativo, ele vem o quê? Positivo, tá? Então, que vai ser igual 1 sobre 3 elevado ao quadrado, seria isso daqui, 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Então, seria 1 nono. Então, tome cuidado quando o expoente é negativo. Então, aqui, como denominador, é como se tivesse 1. O 1 sobe, essa base desce, e o expoente, ele vem o quê? Positivo, tá bom? Vamos ver outra coisa que eu ia falar para vocês, que tá na página 7. Então, atividade 5 lá, da página... Vamos colocar atividade 4, para explicar também um pouquinho, atividade 4, da página 7. Então, a atividade 4, da página 7, ele tem um quadro lá, se chama quadro mágico, né? E vamos fazer mais um aqui, ele tá em 3 partes. Aqui. Então, aqui ele tá 3 elevado à quinta potência. Aqui tem a letra A. E aqui 3 elevado ao cubo, tá? Então, é para vocês analisarem. Como fosse linha, aqui seria linha, ou coluna, ou aqui na diagonal, tá? Então, vamos analisar aqui na coluna. Na coluna aqui, seria o que aqui? Eu vou pagar aqui para me poder colocar para vocês aqui, para vocês entenderem. Então, seria 3 elevado à quinta. Vocês vão fazer no método da multiplicação. Esse A aqui, a base é 3, só que você não sabe quanto que é o valor do expoente. Vezes o 3 elevado ao cubo. E ele tem que dar 3 elevado à sexta potência, tá? Então, o que acontece? Quando é multiplicação, você soma o expoente. Então, 5 mais 3 dá quanto? 8. 8 menos quanto para dar 6? Menos 2, né? Então, esse x aqui seria quem? Menos 2. Para ele dar esse valor aqui, 3 elevado à sexta potência. Então, não esqueça que na multiplicação você soma o expoente. E quando for na divisão, por exemplo, 3, vamos dividir aqui 3, vamos colocar aqui 4 e aqui 2, para facilitar. Então, aqui vai ficar 3, a base 3. Quando é divisão, você subtrai o expoente. Então, 4 tira 2, vai dar quanto? 2, certo? Então, divisão, subtrai. Multiplicação, você soma o expoente. Então, aqui no lugar, aqui, voltando aqui no quadro, no lugar do A, é 3 elevado a menos 2, tá? Daí, você vai analisando cada um para você ver o resultado que ele quer da letra C. Da letra A, eu encontrei aqui. Vocês vão encontrar da letra C,
tá bom? Daí vem a atividade 5. Na atividade 5, eu vou fazer a letra A para vocês, daí para vocês fazerem o restante depois. Então, ele fala 2 elevado ao cubo, vezes 4 elevado ao quadrado, vezes 8 elevado a menos 2, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar todos com a base igual a 2. Então, aqui vai ficar, vou tirar esse igual, vou fazer aqui na parte de baixo. Então, aqui vai ficar 2 elevado ao cubo. Esse 4 aqui, eu tenho que fatorar ele. O que é fatorar? Vamos fazer aqui no cantinho. Fatorar é que você vai dividindo, né? Ele é par, dá pra dividir por 2. 4 por 2, 2. 2, tá? Ainda dá pra dividir por 2. Vai dar 1. Então, aqui no caso, quantas vezes repetiu o número 2? 2 vezes, certo? Então, você vai colocar aqui vezes, coloca no parênteses 2 elevado a 2 e copia esse expoente aqui, ó, o 2. Vezes. Agora, o 8, você vai fazer a mesma coisa, vai fatorar o número 8. Então, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, aqui, quantas vezes repetiu o número 2? 3 vezes. Então, vou colocar entre parênteses 2 elevado ao cubo, fecha o parênteses, e daí você vai copiar o expoente que tá lá, menos 2, tá? Daí, aqui, você vai resolver. Então, o que acontece? Aqui vai ficar 2 elevado ao cubo, vamos tirar primeiro esses que estão dentro do parênteses. Aí, copio 2, aqui não é, quando tá aqui não é multiplicando, 2 vezes 2, 4. E aqui mesma coisa, você vai multiplicar. Só que tem um sinalzinho de menos aqui, então, mais com menos, menos 3 vezes 2, 6. Daí, na multiplicação, não falei agora de pouco para vocês do quadro 4, você conserva a base, que é tudo igual 2. E você vai somar os expoentes. Então, aqui, ó, 3 com mais 4, 7. 7 tira 6, vai dar quanto? 1. 2 elevado à primeira potência, vai dar quanto? 2, tá? Então, não esqueçam que vocês vão ter que fatorar. O B vai ter que deixar tudo com base 3, o C com base 5, o D com base 2, tá? E o E, no caso, vai dar alguns com base 2 e base 5. No caso, deixar como desafio para vocês aí. Vocês vão ter que fatorar. Coloca dentro do parênteses assim também, do jeitinho que eu fiz, tá? E separa. Bom, daí nós vamos para atividade 6. Deixa eu ver se precisa explicar 6. A 6, bom, eu explicando a 6, você facilita a letra E para vocês. Então, a 6 tá lá, atividade 6. Ele tá lá 2 elevado à quinta potência, né? Daí, tá vezes 10 elevado à quinta também, e 20 elevado a menos 3. Então, aqui você vai deixar tudo base 2. Então, aqui vai ficar o 2 elevado à quinta potência, vezes o 10 eu tenho que fatorar. Por 2 dá 5, por 5 dá 1. Então, o que você obteve aqui? 2 e 5. Então, seria aqui 2 vezes o 5 elevado... Que número que tá aqui? 5, tá? Então, essa daqui é parecida com a letra E da atividade 5, tá? E o 20 vão ter que fatorar também. Por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Então, aqui no caso seria, vamos colocar entre parênteses aqui, 2. Você pode até colocar 2 elevado ao quadrado, que deu 2 vezes ele, né? Facilita. Vezes, deu 5, uma vez só o 5, né? E daí, você coloca entre parênteses o menos 3, tá bom? Então, aqui vai ficar 2 elevado a 5, vezes, esse 2 vai levar aquele 5 que tá lá fora, porque aqui mesmo que fosse 1 vezes 5, 5. Esse número 5 eleva o 5 que tá lá, porque é como fosse 1 aqui, 1 vezes 5, 5. Aqui 2, aqui mais com menos, menos. 2 vezes 3, 6. E aqui esse 5 é como fosse 1 aqui, 1 menos 3 vai dar menos 3, tá? Então, você pode juntar. O que você tem de expoente 2? Este,
e esse. Então, seria 2, daí seria 5, lá mais 5, depois menos 6, vezes, daí o número 5 você tem igual esse e esse, então coloca lá 5 e copia o menos 3, tá? Então, aqui para você resolver, vai ficar 2, né? 5 mais 5, 10. 10 tira 6, 4. Vezes, aqui daí você vai copiar o 5. 5 menos 3, 2. Bom, daí você vai resolver quanto que é 2 elevado à quarta potência. Você vai fazer a conta, que aqui seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Vai dar um resultado, que seria 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Vezes, e aqui 5 elevado ao quadrado, que seria 5 vezes 5, 25. Multiplicando aqui, você vai ter a alternativa lá. 16 vezes 25, você vai saber qual letra que é, tá? Eu não vou contar a resposta, certo? Bom, daí, na atividade 7, você vai também lá, vou fazer a letra A para vocês. Tem lá 3t mais 1 igual a 9. Então, o que você vai fazer? Aqui não é base 3, você vai deixar isso aqui igual a base 3. Então, você vai ter que fatorar 9 dividido por 3, 3 dividido por 3, 1. Então, dá 3 elevado ao quê? Ao quadrado. Então, aqui copia 3, que é t mais 1, igual a 3 elevado ao quadrado. Base igual, cancela. T, daí copia que tá em cima, mais 1, que tá como expoente, igual a 2. Virou uma equação do primeiro grau, letra de um lado, número do outro. Então, vai ficar t igual a 2, se tá mais 1, passa para cá, menos 1. T igual a 2, tira 1, vai dar 1. Então, o valor do t igual a 1, tá? Então, se você substituir aqui, ó, 1, no lugar do t, 1 mais 1 dá quanto? 2, né? Não seria? Vou colocar um pouquinho aqui para enxergar. 3 elevado ao quê? Ao quadrado, igual ao quê? 9. Quanto que é 3 vezes 3? Aqui não é igual a 9? E 9 é igual ao quê? 9, tá? Então, o t aqui vale quanto? 1, certo? Bom, daí, deixa eu ver mais o que precisa fazer. Daí, vocês vão fazer a atividade 8, que vai continuando a tabela, tá fácil de fazer, né? A 8 acho que não é necessário, a E também não, você vai pegar os pares ordenados. E depois tem a tabela para vocês construírem. Olha, gente, deixa eu só falar para vocês do gráfico, acho que é bom aqui na função exponencial. No gráfico, na função exponencial, o que vocês vão olhar? Sempre aqui do caso, do lado esquerdo para o direito. Então, se fizer isso daqui, o que acontece? É uma função o quê? Decrescente, né? O que acontece? Sempre vou olhar desse lado, tá? Agora, se ela pegar desse lado aqui e fizer isso daqui, ó, é uma função o quê? Crescente. E prestar atenção que sempre vai estar, ó, por 3 elevado a x. Esse 3 aqui não é maior do que 1? Então, a função vai dar o quê? Crescente, certo? Quando for 1/3 elevado a x, esse 1 dividido por 3 não é menor do que 1? Então, a função vai ser o quê? Decrescente, tá? Então, e a função exponencial, reparar que ela sempre vai ficar no primeiro e segundo quadrante, tá? E ela não encosta aqui na linha do x, certo? Sempre ela vai estar perto aqui, mas ela não vai encostar aqui na linha do x. Então, se ela tiver, olha sempre do lado esquerdo para o direito. Se ela desce aqui, decrescente. Vamos colocar que seria esse aqui 1/3. Se ela começa aqui e vai subindo, ela seria o quê? 3 sobre x. No caso aqui, seria o quê? Crescente, que é o A, aqui no caso seria um A. Ele é maior do que 1, é crescente, tá bom? Então, por enquanto, é isso daí. Tentem fazer, qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp que eu ajudo vocês, tá bom? Bom trabalho aí.